Fala meu amigo, minha amiga advogada, Guilherme Barbosa, Trimind. Hoje eu quero falar com você, advogado, sobre uma questão extremamente comum, você já está cansado de ouvir por aí, e-mail marketing, newsletter, enfim, seja lá como você entende o disparo de e-mail, aquele e-mail que você manda uma vez por semana para o seu cliente, se de fato ele funciona e quais são as cagadas, quais são as formas que a gente recomenda, tá? Essa semana, inclusive, eu tive uma reunião com um grande escritório de advocacia, não posso dar o nome para uma questão meio óbvia. E aí, novamente, eu me deparei com algo que eu já venho vendo há muito tempo. Os erros são extremamente comuns, não são exclusivos dos grandes escritórios, os pequenos também acabam cometendo esse erro, que é o seguinte, então eu vou compartilhar sobre isso. E o primeiro deles é o seguinte, é juntar o mailing. Então assim, eu tenho, esse escritório, por exemplo, ele tinha lá quase 3.000 contatos, né? Eu tenho 3.000 contatos aqui ao longo da nossa história empresarial. Bacana, eu disse para eles, o que vocês mandam? A gente manda isso aqui, a gente manda esse newsletter aqui com essas informações. Legal. Qual é o perfil desses 3.000 clientes? Puxa, esses caras são totalmente variados. Esse assunto aqui interessa para algum deles? Interessa só para uma parte deles. É interessante, assim, pensando, tipo, como negócio, só para uma parte deles. E aí eu fiz a pergunta, e por que você manda para esses outros, 2.500 que não interessam? Porque, enfim, não tem um planejamento. Então, basicamente, usa a principal porta, a principal conexão que você tem e abre parênteses, a mais barata, é aquela que é a única que efetivamente vai ser sempre sua e que não vai custar nada, não está no teu Facebook, no teu Instagram, que pode ser que um dia a rede social nem exista mais, ou eles te cobrem para você publicar qualquer coisa, né? Já está muito próximo disso, porque eles não entregam muito, enfim. Então não custa nada, efetivamente é seu, a principal ponte de comunicação sua é o e-mail que você tem com o cliente. Então essa questão de, mas e-mail está extremamente batido, as pessoas não abrem mais, as pessoas não utilizam, balela, isso é balela de quem infelizmente não sabe fazer um bom planejamento de e-mail. A gente tem retorno, inclusive aqui com o trabalho de e-mail, nós tivemos que entender a forma de fazer e mudar completamente. Hoje eu mando um newsletter semanal, não vou entrar muito nisso, né? Mas eu trago sessões diferentes de conteúdo com uma abordagem, com uma linguagem extremamente convidativa, amigável. Isso faz toda a diferença, legal? Então o primeiro erro é manter um mailing, este mailing todo junto. Tem que ser separado o mailing, tá? Mailing separado, não junto. O que eu quero dizer com isso? Olha para o seu mailing, não precisa estar bem separadinho, né? Desse cliente aqui, desse segmento com esse outro aqui, você não vai ficar 3, 4, 5 mil pingado. O que você tem que fazer assim, puxa, eu estou falando para um público, uma indústria, beleza, então separa as indústrias. Puxa, isso aqui é interessante para a indústria, estou vendendo, sei lá, uma causa aí, enfim, uma nova repercussão aí que saiu da questão tributária. Legal, separa a indústria, puta, bacana, mas tem um segmento da indústria específico que pode ser mais interessante, nicha ele também, tá? Não coloca isso na tua cabeça de, mas aí eu deixo de falar com outros 2.000, vou falar só com 1.000 que eu tenho na minha base, ou com 200 que seja. É melhor que você fale direcionado para 200 e não feche a porta com aqueles 500, 800, por quê? Porque você fala de um assunto que não interessa para ele, que não é legal para a empresa dele, o que ele vai fazer? Vai botar você no spam, vai achar você um chato, né? Porque você fica mandando informação que não é interessante para ele. As pessoas sim acessam o e-mail, elas gostam, mas tem que ser relevante, o assunto tem que ser legal, tem que tocar ela. Se você não conseguir fazer isso, se você ficar na dúvida, não envie o e-mail. E aí vem a segunda regrinha que eu quero passar para você. Então, na dúvida, não, meu amigo. Estou na dúvida sobre esse assunto aqui, certo? Eu não sei se esse assunto aqui pode ser que agrade esse tipo de empresa, esse perfil de empresa, depois que você fez a separação dele. Não manda para ele, não manda. Por quê? É melhor que você não estabeleça contato, que você faça um contato com algo interessante uma vez por mês, do que você toda semana ficar mandando newsletter de um assunto que você não sabe se é interessante para aquela pessoa, efetivamente, né? Estamos falando aqui como empresarial, como exemplo, porque aquela pessoa vai te botar de spam, ela vai achar você um chato e aí você vai queimar a principal porta de comunicação. Abrindo um parênteses bem rápido, estava no curso de marketing não faz muito tempo e o professor falou assim, Guilherme, falou para todo mundo, né? Mas aquele momento foi muito interessante, porque eu parecia que estava falando para mim só. Cara, o e-mail é a única coisa que é sua efetivamente, que nunca vai custar nada, certo? Então não fecha essa porta, sabe? É como se você tivesse o telefone, o WhatsApp do cara e ficasse mandando, sabe aquele amigo chato que fica mandando na época de eleição e tal? Puxa, não faça isso, porque aquele cara você vai travar a porta, ele vai te bloquear, sabe? Ele não vai mais querer ter o teu contato, então não faz isso. Entrega alguma coisa quando for muito interessante. Na dúvida, não se comunique porque não tá legal, certo? Tem um ponto que é bem importante, que eu trouxe isso aqui, esse assunto, que eu achei que faria todo sentido. Esse escritório, por exemplo, que tinha 3.000 contatos, eu perguntei para eles assim, desses 3.000 contatos aqui, quantos por cento desses 3.000 contatos estão efetivamente que você considera ativos? Se ele tivesse um problema hoje jurídico, ele ligaria para o seu escritório. Quantos? E os caras me disseram o seguinte, 10 a 15%. E olha, não se espante, é algo bem comum. Dependendo do tamanho do seu e-mail, provavelmente você responda algo próximo disso. Ou seja,
muita coisa, esses 80%, 85% que já foi conquistado em algum momento no passado, não está ativo, você não considera você um parceiro, você não considera ele também, você não acredita nisso, já faz muito tempo que você não tem uma relação, enfim, a relação esfriou. O que você tem que fazer? Primeiro, antes de vencer em casa, vou buscar novos clientes, porque, puxa, acho que isso aqui não dá. Não, trabalha aqui, ó. Vence em casa primeiro, fortalece esse que você já tem, legal, mas você tem 80%, 85%, trabalha em casa, vence em casa, tem um meio animal. É mais fácil vender para quem você já tem uma relação, para quem para quem já conhece o seu trabalho, o seu escritório de advocacia, do que vender para quem não conhece, porque a disputa lá fora está muito maior. Então, trabalhe em casa. Primeiro reforça isso aqui, mas entregue valor, tá? Então, pensa sempre em entregar valor, pensa em como aquele cara, que problemas aquele cara pode ter. Então, separa esse meio e aí você vai conseguir certamente destrinchar alguns problemas e fazer com que isso seja incluído no seu plano de marketing, nas suas ações semanais. Tem uma questão que eu gosto bastante de sugerir, que acho que vai ficar fácil de você também pensar sobre isso, que é o seguinte: você com certeza consome muita notícia, repercussões, enfim, você advogado que está antenado, consome coisa legal. O que você faz? Essas ações, geralmente, essas notícias que você consome, nem sempre elas são completas ou elas estão com uma visão fácil de um empresário entender. O que você pode fazer simples assim? Reinterpreta elas, sabe, ressignifica aquilo, dando outras palavras, colocando um contexto, ou complementa aquela notícia, tá, com pontos que você não viu, né, ou cria ali, a gente chama aqui de storytelling, como se fosse uma historinha, dizendo assim, olha, com base nessa situação aqui, XYZ, olha o que acontece se o João, dono da empresa, né, XYZ, atuasse dessa forma ou fizesse, né, enfim, entrasse com esse processo aqui, sabe, para rever alguma questão tributária, enfim, ou uma questão consultiva, olha o que acontece. Então você cria cenários, você pega aquela notícia, pega aquela repercussão e transforma ela em algo sem juridiquês, em algo bacana e que converse diretamente com aquele empresário. Quanto mais você fala um a um, por isso é importante separar este e-mail e tentar falar com um público específico, tá? Quanto mais você fala para pessoas com o mesmo perfil, melhor, mais eficiente vai ser a sua comunicação e certamente você passará a ter retorno. Então leve em consideração esses 3 pontos, né? Esse último ponto que eu trouxe agora é a questão do conteúdo em si, né? Então você basicamente compartilhar informações que você já tem uma base, né? Então complementar, conteúdos complementares, certo? Complementar conteúdos, né? Isso vai te dar uma base legal e vai te dar assunto para falar. Então, se um assunto repercutiu certamente e chegou até ele, você dar um outro tom daquele assunto, puta, pode ser bem bacana, porque ele vai dizer, pô, eu não tinha pensado dessa forma. Não é simples, nem tudo é óbvio quanto parece para você. Transforma aquilo no óbvio, dá um outro tom para aquilo, sabe? Então aquilo faz toda a diferença, às vezes, para a pessoa que está lendo para o empresário, que não tinha pensado nisso. Já pensou se você, X, Y, faz exatamente isso? Tá? Então, pegando aquele conteúdo, transforma a linguagem para aquele segmento, faz isso. Tá? Então, o e-mail sim, funciona, mas tem que saber fazer e dá trabalho. Dá trabalho porque você tem que fazer primeiro o dever de casa, que é separar. Não coloca todo mundo na mesma cestinha. Isso já é uma máxima velha, batida e que sim, funciona, faz toda a diferença. Legal? Espero que tenha feito sentido. Foi quase um puxão de orelha aqui que eu dei nesse escritório. E eles concordaram, porque de fato eles estavam deixando muita coisa na mesa, né? Então nós temos que trabalhar, vencer em casa para depois vencer na rua, né? Vence em casa, como diz o futebol, tem que vencer em casa. A estatística em casa de ganho tem que ser sempre maior do que vencer na rua, porque é mais difícil. Legal? Espero ter feito sentido. Deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui. Era um vídeo um pouquinho mais, talvez até um pouco mais consultivo, não tão prático assim. Então eu trouxe três tópicos, 3 elementos que eu vi que faziam toda a diferença. Se fez sentido para você, deixa o comentário, deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal que eu vou gostar. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!